Olá, pessoal! Bem-vindos ao Cat Artes! Hoje o Cat Artes apresenta para vocês um pequeno resumo da arte egípcia. A arte egípcia assumiu, sobretudo, a forma da pintura, escultura e arquitetura, estando intimamente ligada à religião, eixo em torno do qual todo o sistema social girava. A expressão artística tinha então a função de aproximar os humanos e os deuses, refletindo vários preceitos religiosos. Ela estava também ancorada na ideia da morte como a passagem para o outro plano, onde Faraó, que tinha poderes de caráter divino, os seus familiares e também os nobres poderiam seguir existindo. Por isso, era necessário preservar os seus corpos através da mumificação, também produzir objetos para essa nova realidade que viria. Assim surgiu a arte funerária, com as estátuas, os vasos, as pinturas que decoravam os túmulos. Essas criações representavam os deuses e os faraós, narrando episódio mitológico, acontecimentos políticos e momentos da vida do cotidiano, ao mesmo tempo que refletia a hierarquia e as organizações sociais da época. A egípcia era feita com sinais ou caracteres pictóricos que representavam imagens de pássaros, insetos, objetos e etc., conhecido como hieroglifos. Nessa escrita, cada sinal representava um objeto. Havia parte do corpo humano, plantas, animais, edifícios, barcos, utensílios de trabalho e profissões, armas. Com o tempo, esse desenho foi substituído por figuras mais simplificadas ou por símbolos gráficos. Para representar sentimentos como ódio ou amor, ou ações como amar e sofrer, os egípcios desenhavam objetos cujas palavras que os designavam tinham sons semelhantes aos das palavras que os hieroglifos se referiam a algo concreto. Havia um sinal vertical ao lado de cada figura, se fosse referente a algo abstrato. Havia o desenho de um rolo de papiro, se correspondesse a determinada pessoa. Os hieroglifos traziam sempre a imagem de uma figura feminina ou masculina. Mostrava um pequeno sol. Para completar, os hieroglifos podiam ser escritos da direita para a esquerda ou vice-versa. A ordem certa em cada caso dependia da direção dos olhos da figura humana ou dos pássaros representados. A pintura era importante para essa civilização, retratar o máximo possível, preocupando-se mais com a integralidade das cenas do que com a beleza. Não tinha, portanto, o objetivo de representar a natureza tal como era. Em vista disso, criaram um estilo de desenho muito singular, de modo que tudo que precisassem representar na cena aparecesse com clareza e objetividade. Assim, os desenhos egípcios de pintura de figuras humanas eram representados com a cabeça lateral, tronco frontal, pernas e pés laterais. A cabeça é vista e desenhada mais facilmente do lado, por isso eles a faziam neste ângulo. Já os olhos, mais facilmente executados de frente, e o tronco humano também é melhor representando desse ângulo, pois se observa com os braços, se liga ao corpo. Tudo tinha que ser representado no ângulo mais característico. Os egípcios
não se preocupava com a perspectiva. Adotaram um estilo geometrizado de desenho e geralmente suas pinturas eram acompanhadas de escritas. As tintas eram obtidas pelo meio de elementos da natureza. A Cleópatra, rainha do Egito, era filha de Ptolomeu XII Auletes. Falava 6 idiomas, era uma política admirável e soube usar sua sedução para garantir uma posição favorável ao Egito dentro da crescente influência de Roma. As esculturas egípcias foram extremamente ricas e importantes na sua cultura, proporcionando aos artistas um maior espaço para criatividade e inovação. Com dimensões monumentais ou reduzidas em forma de bustos ou figuras do corpo inteiro, essas obras apresentavam uma enorme variedade. Além dos faraós e de suas famílias, elas também se inspiravam nos cidadãos egípcios comuns, como artistas e escribas, assim como os diversos animais. São criaturas mitológicas com corpo de leão, cabeça de gente e às vezes asas de pássaro. São comuns tanto na cultura egípcia quanto na grega. A esfinge de Gizé, a mais conhecida, é uma dos símbolos da realeza egípcia e foi construída por Khéops, ao quarto faraó da dinastia. Hoje sabemos que a esfinge tem o rosto desse faraó. Ela teria sido construída para ser uma espécie de guardiã do templo. As pirâmides do Egito são túmulos construídos em pedra para abrigar os corpos dos faraós. Há 123 pirâmides catalogadas. No entanto, as 3 mais conhecidas são Cleópatra, Khéops e Miquerinos, na península de Gizé ou Gizé. Esse conjunto arquitetônico é guardado pela esfinge, um ser mitológico com corpo de leão e a cabeça de um faraó. De cães, seres valorizados por sua capacidade de proteger e caçar, os gatos eram considerados mais especiais. Isso pois os egípcios acreditavam que os bichanos eram criaturas mágicas, capazes de trazer boa sorte às pessoas que cuidavam deles. E o Cat Art vai ficando por aqui. Espero que vocês gostem e até a próxima, se Deus quiser.